Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um programa Onde Já Se Viu e onde já se viu não ter você aqui conosco. Então ativa o sininho, compartilha para geral e quero agradecer mais uma vez nosso patrocinador Fernandão, Comercial Leal de Araraquara. Acesse o QR Code e entre em contato aí com ele, viu? Hoje eu estou com ninguém nada menos, ela que foi indicada, gente, ela que foi solicitada. Gabi Botelho, seja muito bem-vinda, minha jovem. Muito obrigada. Gente, a Gabi, ela tem uma história de vida aí incrível e ela vai compartilhar conosco todo esse processo, que hoje ela é uma mulher cristã, mulher de Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. E ela vai compartilhar conosco um pouquinho da caminhada dela, Gabi. Conte para nós como que você veio parar em São José do Rio Preto, onde tudo começou. Fala aí para nós. Primeiro, assim, eu gosto sempre de, antes de trazer a minha história, eu gosto de frisar muito Jesus, sabe? Tipo assim, se não fosse ele, eu não estaria aqui para contar absolutamente nada, né? Então a minha história não é sobre a Gabriela, mas é sobre um Deus que tem todo o poder, continua tendo, como a palavra diz, né? Ele é o mesmo ontem, hoje e será sempre. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho continua hoje libertando, transformando e refazendo tudo novo. E assim, a minha história é nada diferente, não é nada diferente diante de contextos de pessoas que eu convivi durante basicamente a minha vida inteira. Que são pessoas que nasceram num lar totalmente desestruturado. Hoje, né, eu sendo mãe, vejo a importância que é a gente estruturar a base, né, da vida de qualquer pessoa. Então, a família, ela é a base, é o primeiro contato que a gente tem nesse mundo. E a minha família era bem desestruturada. Meu pai é alcoólatra, né, bebia. A minha mãe tinha que dar conta de toda a situação dos filhos. Nós somos em 4, né, comigo. E minha mãe teve que dar conta de tudo. Hoje eu sempre gosto de dizer isso, que eu não culpo a minha família, né? Não tô aqui para culpá-los, mas eu vejo assim, eu consigo olhar com um olhar de empatia para aquilo que a minha mãe viveu, meu pai também, de certa forma, mas foi aquilo que me afetou muito. Então meu pai bebia, minha mãe tinha que dar conta de toda a situação, e aí ela era tipo uma Rochelle, sabe? Tipo, você não quer? Cala a boca! Você falou alguma coisa! Tipo, pá! Então, tudo na gritaria, na porrada, na pancadaria. E foi nesse contexto, né, que eu fui crescendo. E convivendo com outras pessoas dentro da escola, né, com amigos, eu via que existia outra realidade. A rua passou a ser sua fuga, vamos dizer assim, as amizades. Isso. Então, assim, eu via o contexto de outras pessoas, na verdade, assim, o contexto de famílias normais, que eu via pais presentes que levavam seus filhos para passear, e isso me frustrava muito quando eu estava dentro da minha casa. Então, assim, a minha casa, na verdade, era o último lugar que eu queria estar. E assim eu fui crescendo. Com 5 anos, eu tive a minha primeira experiência negativa, que foi o abuso sexual. O vizinho da gente, né, via toda a situação. Por isso que hoje eu olho e falo assim, como que... Hoje a gente tem bastante informação, graças a Deus, né, sobre a gente explicar para os nossos filhos, ser aberto para ouvi-los, ser amigos deles, né, para eles confiarem na gente, contar isso, porque eu não tinha isso. E antigamente eu acho que tinha muito disso, dos pais não explicarem, não serem mais detalhistas na questão sexual, na questão dos órgãos mesmo, sabe? Era muito omíscuo, né? Ele não queria falar, né? Não era tão Isso. aberto. Eu Hoje acho que é aberto, hoje a escola isso. fala. Eu acho que devido a tantas negligências que aconteceu no decorrer da vida, hoje a gente despertou. Então, assim, como eu não tinha esse conhecimento, eu passei por isso, e o abusador, eu lembro que ele falava assim pra mim, não conta pra sua mãe porque ela vai te bater, ela é brava, você sabe disso. E eu tinha 5 anos também, eu não tinha essa consciência, eu não sabia o que estava acontecendo. E ali eu comecei eu já tinha, né, eu já refletia uma rebeldia, assim, né, por ter aquele ambiente desfalcado de amor. A partir do momento que eu vivi isso, eu só fui piorando. Eu comecei tipo assim, colocar pra fora de uma maneira negativa. Na escola eu dava trabalho, eu brigava, mordia, enfim. Então isso é muito importante, às vezes a gente atentar as reações dos nossos filhos, né, das crianças, porque às vezes eles não sabem comunicar, então vai comunicar de uma outra maneira. E aí, eu nasci em Jundiaí, não contei essa parte, nasci em Jundiaí, fui criada em Campo Limpo Paulista.
com 12 anos de idade, eu vim para Estrela do Oeste, que é interior aqui de São Paulo, devido à questão do meu pai beber. Então, meu pai bebia, perdi o emprego, vivia desempregada, a gente passando necessidade. O meu irmão mais velho morava aqui em Estrela do Oeste, conseguiu uma casa e a gente veio para cá recomeçar. Porém, aquilo que era para ser um recomeço, cidade pequena, que era uma cidade grande, na verdade foi o foco, assim, para mim, desbundar de vez mesmo, né? Aí, chegando em Estrela, eu tava com 12 anos e foi lá que eu conheci a bebida, o cigarro, as drogas, né? Que foi o meio de fuga para mim suprir aquele vazio que eu tinha, né? Que a minha família não conseguia corresponder e, na verdade, se a gente for analisar, ninguém consegue responder, somente Deus mesmo, né? E ali eu comecei nesse período, eu gosto muito, assim, de escrever, até hoje, escrever. Que é uma forma que eu sinto, que eu consigo expressar melhor a minha alma e o meu coração. E eu comecei a escrever, com 12 anos mais ou menos, eu escrevi algumas coisas. Na verdade, eu já escrevia desde novinha, os diários, né? Que minha mãe já pegou uma vez um diário meu, não tinha umas coisas muito legais, que eu falava, eu não gosto dela. Agora você vai ter uma razão pra não gostar mesmo. E aí, ali eu escrevia. E por que eu tô detalhando isso? Porque eu lembro que eu tive um momento da minha vida que eu detalhei... eu escrevi assim, eu relatei tudo que eu tava sentindo naquele auge da adolescência, que a gente não sabe o que é, que a gente fica todo, né, aquela coisa assim, quem sou eu nesse mundo, em qual grupo eu sirvo, pra que eu vivo, enfim, todos esses questionamentos que a adolescência traz pra gente mesmo. E aí, uma coisa muito importante, assim, que hoje eu olho, né, que eu tento trazer de uma forma positiva para dentro da minha casa, é sobre liberar palavras sobre a vida dos nossos filhos e das pessoas que estão ao nosso redor. Então, eu via muita palavra negativa, assim, dentro da minha casa, né, falava que eu era isso, era aquilo, e aí até eu ficava assim, nossa, mas eu não sou isso, ou o que é isso, sabe? Tipo, palavras que às vezes a gente fala... no momento de raiva, de ira, mas a gente não sabe de fato o que significa. E aí eu lembro que eu escrevi, relatei nesse diário assim, eu ouço que eu sou isso, que eu sou aquilo. Pois bem, a partir de hoje eu vou ser. E aí eu tomei uma decisão realmente de provar de tudo que tinha nessa vida. Vou descobrir quem eu sou de fato. E aí, na escola, eu comecei a me relacionar com meninas do mesmo sexo que eu. Depois comecei a beber, a fumar. E aí foi onde conheci a maconha. E nada disso saciava. Como a palavra mesmo diz, um abismo vai puxando o outro, né? E aí, nessa tentativa de me descobrir, de me saciar, de ser alguém, de ser vista, porque eu não era dentro da minha casa... eu comecei a desfrutar das coisas que o mundo me oferecia, ao ponto da minha família ser minha inimiga e os meus amigos serem o que a minha família deveria ser, entendeu? Então, assim, no mundo, lá fora, eu me sentia acolhida, eu me sentia amada, eu me sentia olhada, isso, né? Então, assim, a lacuna que a minha casa causou, o mundo, de certa forma, supriu aquilo que eu queria, no caso, né? E aí eu fui mergulhando. Quando eu tava mais ou menos com 17 para 18 anos... Isso foi dos 12 aos 17? Eu comecei a usar droga, beber com 14 anos. Entendi. Com 12 anos eu escrevi, mas aí eu comecei só a fazer... beber, né? Comecei a beber e tal, 14 e tal. E aí, quando eu tava com 17, 18 anos, eu me encontrei uma dependente química, né? Eu comecei a usar... Seu pai. No caso, eu fui repetindo, até inclusive minha mãe já falou, já até relatou aconteceu situações que ela falava, você tá igual ao seu pai. Tipo assim, que eu bebia, ficava bêbada, eu vou pra igreja, agora eu vou pra igreja. Que eu não contei uma parte, assim. A minha mãe, apesar de ser uma Rochelle, ela ia na igreja, sabe? Ela teve um encontro com Deus, se eu não me engano, eu tinha 8 anos de idade. E aí ela levava a gente na igreja, porém, assim, não era, assim, uma cultura. Era algo mais ou menos religioso, poderia se dizer. Não ia, não era aquela coisa sequência. Sim, todo domingo, ela ia esporadicamente. E não colocava, não praticava, não aplicava dentro do lar, no caso, né? Então, assim, mas ela orava, ela falava pra gente sobre a palavra, não de uma maneira referente a conduzir nosso coração a amar Jesus,
mas a fazer Ela não tinha prática entendimento ainda, e Isso. você imagina ela tendo que aguentar seu pai, aguentar você Isso. também agora, tudo. Aí é difícil. Não, e eu não contei dos meus irmãos também, então, todo mundo dá trabalho. Fica difícil, por mais que ela tentasse, né? Sim. Vamos dizer assim. E aí, tipo assim, então ela abordava a palavra de uma maneira Sutil. prática, vamos fazer na prática, né? E aí foi aonde que eu comecei até pegar um ranço pela igreja, assim, não gostava de crente, não gostava de nada relacionado a crente, a igreja, né? Porque se minha mãe tá indo, tá fazendo assim, que eu vou fazer lá? Entendi. Meio assim. E aí foi aonde que a minha mãe, né, tentando... Eu me perdi nessa parte. Não, pode ir. Você estava falando sobre a questão dela, que ela dava um exemplo, ela ia na igreja, trazia o exemplo, mas você não conseguia ver vida nesse exemplo. Sim. Porque aí, você estava falando que você foi até o 17, do 17 aos 18. Aí quando eu tinha 17 anos, eu cheguei na minha mãe e falei assim, eu tô viciada nas drogas, eu não consigo parar mais, né? Que eu comecei a usar todos os dias. Começou a ser algo que não era eu que dominava, mas era algo que me dominava. E aí foi onde que eu, né, conversei com ela, abri meu coração. E a gente foi atrás pra mim ser internada. E aí foi onde que a gente foi atrás, passou pro psicólogo, só que a psicóloga falou que não era caso de internação. E aí a psicóloga falou, você pode mudar de cidade, né? Sair daqui, sair das pessoas que estão ao seu redor, sair desse ambiente, ir para um lugar novo. E a minha família era toda de São Paulo. Uma prima minha falou assim, eu tenho uma casa lá e você pode estar indo para lá, ficar lá. Enquanto ela estava lá em Estrela do Oeste, a minha casa estava vazia, você pode ir para lá. E lá fui eu, com 18 anos. Mas aí você foi sozinha? Sozinha, dependente química. Falei assim, vou recomeçar lá em São Paulo, morando a 5 minutos de uma favela, onde tinha biqueiras acessíveis, onde, tipo assim, a droga aqui no interior era 50, lá era 10 reais. E fui morar na Zona Leste, quando eu cheguei lá. Eu ia falar agora, você foi pra Zona Leste. Fui pra Zona Leste, morar no Camargo, chama Camargo Novo. E aí, enfim, a minha vida só desandou mais ainda, né? A coisa desestruturou aquilo, eu já tava no poço, né? Na verdade, eu tava no meio do poço. Você tava no poço, aí você foi pro abismo. Tipo, vou dar uma cavadinha, né? No caso, deu uma cavadinha e foi pro mais fundo ainda. E lá eu invernei mais ainda, no caso, uma gíria, eu mergulhei mais ainda na cocaína, que no caso aí eu era maconheira, fumava maconha, fui pra cocaína. E comecei assim, era algo que eu não tinha mais domínio sobre aquilo. E eu quero até adentrar sobre essa questão, né? Quando eu era da vida louca, eu sempre dizia assim, que eu não queria ser crente porque o crente não faz nada. Eu falo assim, gente, tipo assim, pessoa da igreja não pode fazer nada, tudo é pecado, né? Tipo assim, é uma vida totalmente sem graça. Só que quando eu conheci a Jesus, que é a verdadeira liberdade, eu entendi que liberdade não está relacionada eu, tipo assim, aí eu fazer tudo que eu quero. Isso, aquilo que eu faço. Eu vou fazer tudo o que eu quero, né? Aquilo que me der na telha eu vou fazer. Não, isso não é liberdade. Liberdade é eu apontar para algo e falar assim, mesmo que eu queira, eu não vou fazer. Isso é verdade. É você ter o domínio sobre as suas escolhas, o controle sobre as suas escolhas, né? Que é isso que Jesus traz. A verdadeira liberdade. E eu, nesse mundo das drogas, né? Não trabalhava mais, não estava trabalhando, até tentava arrumar serviço, mas não conseguia me manter. Foi aí que um dia eu fui assistir um filme, por isso que eu falo assim que o diabo, ele é sutil e descarado também. Ele vai trabalhar de todas as maneiras possíveis para ele conduzir pra gente ao caminho, né, da morte. E eu fui assistir um filme da Bruna Surfistinha. Aí eu lembro que, tipo assim, assisti todo o filme, e no filme ela vai atrás do serviço, ela pega um jornalzinho, pega o final lá do jornalzinho, as folhinhas amarelas, e aí ela liga lá nas casas, que era apenas para maior de 18 anos, enfim, começa a entrar na prostituição. Acabou o filme, eu falei assim, eu vou ser garota de programa, eu vou comprar um jornalzinho, igual ela fez, e vou atrás de um serviço. Hoje eu não vou dar, eu vou distribuir. Tipo, foi o que ela faz, mais ou menos isso. E aí, eu fui literalmente na banquinha, comprei o jornalzinho, fui na Última Folha, liguei. E aí, no outro dia, eu assisti o filme num dia, no outro dia, eu estava numa casa de prostituição lá em São Paulo, em São Bernardo do Campo ainda, foi na época.
Nessa época eu morava com uma prima minha, eu não morava mais sozinha, eu já estava morando com uma prima minha. E aí chamei essa minha prima, até ela falou, ai, você tá doida, né? E lá fomos nós tentar uma vida, eu não vou falar, uma vida difícil. Uma vida noturna. Uma vida... Uma vida noturna. Isso, uma vida noturna. Bem assim, difícil, que aparentemente parece ser assim, porque é dinheiro. Prazeroso, sim. Prazer, bebida, luxúria, homens. É o que o mundo oferece. Mas na verdade, assim... O vazio continuava. A minha experiência lá dentro, não só minha, mas até das outras meninas que estavam ali, eu via que aquilo era tudo em vão mesmo, né? Porque muitas das vezes acabava ali, né, o serviço, quando a gente estava lá dentro dos quartos, né, eu sempre, assim, presenciava as meninas chorando, com saudade da família, que não aguentava mais, enfim. E aí, aconteceu que a minha prima adoeceu e a gente teve que voltar pro interior de novo. Estrela do Oeste. No caso, Estrela do Oeste, que eu não queria voltar de maneira alguma, mas a situação da minha prima era bem delicada e aí a gente teve que retornar de novo para cá. Glória a Deus por isso. Não, só que não. Meu Deus. Porque aí eu trouxe, tipo assim, na verdade a mudança não era... Verdade. Não é o lugar, mas é eu, sim, né, no caso. Sim. Então, quando eu retornei, eu voltei a praticar novamente. Tipo assim, voltei não, eu dei continuidade na vida que eu estava. Porque você nunca deixou, né? Você não tinha deixado até então. E aí eu voltei muito frustrada, muito triste, assim, porque eu não queria estar numa cidade pequena, tava morando em São Paulo, era balada, festa, bebida, tudo todo dia. E aí, quando eu cheguei no interior de São Paulo novamente, eu lembro que eu conversando, assim, com uma amiga minha, eu compartilhei com ela, não contei que eu era garota de programa, falei que eu tava tendo um relacionamento casual com um cara mais velho que tinha grana e me bancava. E ela falou, eu conheço uma pessoa que faz isso também. E aí, no mesmo dia, tudo assim, né? Eu falo assim que, tipo, realmente, Satanás, ele anda ao nosso derredor, né? As brechas estão aí e abraça quem quer. Eu queria, era sede que eu acho que ele nem se esforçava pra nada, né? Então, tipo assim, não vou me esforçar pra nada, tá tudo aí. E eu sei que você vai abraçar. E foi o que aconteceu. No mesmo dia, eu conversei com essa menina e eu comecei a trabalhar não mais em... A gente fala zona, né? Zona, prostíbulo, local de prostituição. Eu comecei a trabalhar particular, que é o cara liga. Aí você levou o nível. Isso, tipo assim, diz que é de luxo, né? Diz que é de luxo. Mas tipo assim, o ato é o mesmo, no caso, né? Sim, então a pessoa ligava, na verdade, eu acho que é até meio arriscado, no caso, porque você não conhece o cara pessoalmente. Você não sabia exatamente se ia sequestrar, o que ia fazer. Isso. E aí a pessoa ligava, eu me encontrava com a pessoa em um motel, e aí ali, tipo assim, mas tudo isso, né, a minha experiência no mundo da prostituição foi para suprir a minha dependência química. Inclusive, eu nunca fui uma garota que teve carro, igual tem várias mulheres que, né, que conseguem as coisas. Eu nunca tive carro, carta, nada. Realmente era para manter o meu vício. E aí, depois que eu me envolvendo nessa vida de prostituição, passou-se um tempo, eu conheci uma pessoa dentro, né, desse ambiente, conheci uma pessoa, me relacionei com essa pessoa, e aí a gente começou a ter um sentimento mais afetivo. Não era amor, era uma paixão, né? Hoje eu sei o que é amor. Então, era uma paixão, a gente vivendo, né, várias loucuras. Eu ia falar agora, a loucura do desejo, né? Isso. Aquela coisa, tipo uma ficção de filme. Isso, e era literalmente, porque a gente usava droga, eu e ele junto, a gente fazia rolê junto, tudo, a gente, tipo, tinha a mesma vibe, nós dois. E aí ele chegou um dia e falou, mas eu quero que você saia dessa vida, porque, né, não dá, né, eu quero estar com você e tal. Eu falei, já sei, tive uma ideia genial. Vamos vender drogas, por que não? Já tô nessa vida do... Já conheço o povo. Já conheço, já sei o que é bom, o que é ruim. E aí foi onde que eu conversei com ele. Falei, vamos vender droga com esse contato. E aí a gente foi pra essa vida. Comecei a vender droga, né? Peguei lá o contato com o cara, comecei a fazer. Mas eu nunca fui no mundo do crime. Igual aconteceu depois comigo, né? Tipo, a justiça ouvir minha história vai falar, não, você era traficante. Mas o mundo do crime não era uma traficante. Eu pegava umas balinhas, ia pra balada, era isso que eu fazia. Eu não ficava numa biqueira, num ponto. Eu ia pra balada com umas paranguinhas e vendia lá pra ter um dinheirinho, pra não ficar dura, pra gente fazer rolê e usufruir da droga.
E aí, só que esse meu relacionamento com esse cara foi muito curto, foi super breve. Foi mais questão de filme mesmo, aquela intensidade, aquela paixão, aquela aventura, mas acabou rapidinho. Ele um dia chegou em mim e falou assim, ó, não dá pra gente continuar essa vida. Parece que eu usava pedra, eu tava pesando 45, eu só tinha pele e osso. Meu Deus. De tanta droga, eu só usava droga, né, e era cocaína. E aí ele falou, ó, a gente tá se afundando. Quando eu conheci ele, tinha um carro, tinha uma moto, tinha um emprego. Ele não tinha, aí, não tinha mais nada. Depois não tinha mais nada. A gente vendia as coisas pra comprar droga, pra vender e pra fazer rolê. E ele falou assim, ó, alguém tem que parar, ou eu ou é você. Então, eu vou terminar por aqui. Vou, né, acabar esse relacionamento por aqui. E aí, enfim, cada um toma o seu rumo. E eu fiquei muito triste, fiquei muito decepcionada com essa situação. Eu não esperava, né? Tava naquela fissura, naquela adrenalina toda. E o cara vem, tipo assim, joga uma água gelada, um balde de água fria. E aí eu lembro que quando aconteceu essa situação, eu senti uma dor até física no meu coração. Hoje eu olho pra trás e vejo que o Senhor já estava me encaminhando para que eu conhecesse de verdade, né? Para que eu conhecesse ele verdadeiramente. Verdadeiramente não, para que eu conhecesse, né? Porque, tipo, eu nem conhecia ele. E aí foi onde que eu fui atrás de uma cartomante. Eu falei, nossa, eu preciso de uma saída, eu preciso de uma resposta. Como assim, né? Tava com o cara, tava feliz e tal. E eu sentindo aquele vazio, aquela dor física. O que eu vou fazer da minha vida agora, né? Eu tava fazendo programa, saí por causa do cara e agora eu vou ter que retornar tudo do zero de novo naquela vida. Mas, na verdade, eu não queria mais voltar pra prostituição. Depois que eu fiquei esse período... Porque você começou a pegar gosto pelo tráfico. Na verdade, assim, eu não queria mais vender o meu corpo. Entendeu. Eu comecei a olhar assim e falar, cara, meu corpo, tipo, a única coisa que eu tenho nessa vida, eu entrego pra qualquer pessoa por uma nota de 100, 50. Já aconteceu, já tive experiência lá em São Paulo de, igual a Bruna Surfistinha, ser 20 reais, tipo assim, próximo. Sabe, vivi muitas experiências assim, sabe, terríveis, de eu entregar o meu corpo pra qualquer pessoa em troca de uma nota de papel pra, tipo assim, ela em 5 minutos, meia hora, ela ir embora de novo. Enfim, então eu comecei a sentir nojo disso mesmo, sabe? E aí eu não queria mais voltar para aquilo. Então eu fui numa cartomante, através de uma pessoa que eu conheci. Ó, vai numa cartomante, eu conheço uma cartomante e ela vai te instruir, ela vai abrir seus caminhos e tal. E eu fui lá nesse lugar. Aí cheguei lá, eu nunca gostei de manifestação. Esse negócio de manifestou. Igual, tipo, acontece na Revelação. Não é revelação, é aquela igreja que eu esqueci o nome, que todo mundo conhece, que baixa o Espírito e sai em nome de Jesus, Universal. Que eu sei porque eu já fui, por isso que eu tô falando. E nesses ambientes existem a manifestação também, né? No caso dos guias, enfim. Então, e eu tenho medo disso, porque eu já tive uma experiência uma vez, da mulher baixar na minha frente, com a voz grossa, e eu saí correndo. Ai, céu! Tipo, virei crente, não, a sangue de Deus tem poder. E aí saí correndo e tal. Então, eu tinha medo disso, né? Então, mas aí a pessoa falou, não, a pessoa não vai baixar nada, ela vai só abrir as cartas, e ali ela vai ler seu futuro, né? Vai falar o que vai acontecer. E aí, quando eu cheguei lá, eu lembro nitidamente da pessoa, assim, abrindo as cartas. Na verdade, ele era um travesti, ele abriu as cartas. E aí, quando ele abriu as cartas, ele ficou até ele assim, ó, nossa. Ei, sabe, tipo assim, que nhaca tá a tua vida. Tipo, até ele confirmando. Eu quero saber da novidade. Isso eu já sei que a minha vida não tá muito boa. E aí, ele leu algumas coisas ali pra mim, que eu já sabia, no caso, que a minha vida estava no fundo do poço. Eu lembro que ele falou que não era pra me voltar com essa pessoa. E aí ele até falou assim, ó, se você quiser, eu vou lá fazer uns trabalhos, abrir os seus caminhos. Eu falei, não, só quero saber que a minha vida tá essa desgraça aí mesmo, que eu já tava consciente. E aí eu lembro que eu saí de lá muito pior do que eu entrei. A gente buscando, né, a nossa alma buscando... Ser saciada de alguma forma, sim, cara. Uma né? afirmação. Eu acho que é isso, a religião, no geral, tudo que as pessoas, na verdade, buscando saciar a alma, sim, né? Buscando preencher esse vazio, que Jesus é capaz, somente Jesus, eu falo. E aí, depois dessa situação que aconteceu, cheguei a voltar com esse cara, né? Voltei pra casa, a vida continuou. Não voltei para fazer programa, ainda continuei vendendo droga. E passou um tempo, esse cara veio atrás de mim. Só que já não foi a mesma coisa. Eu vi que já não era mais aquela emoção, aquela adrenalina toda que a gente vivia. E aí,
eu tomei uma decisão. Falei, cara, nisso eu esqueci de falar que eu não estava mais em Estrela. Quando eu voltei pra Estrela, que eu contei que eu voltei de São Paulo pra Estrela, eu fiquei, eu acho que 15 dias, e olha lá. Eu fui embora pra Fernandópolis. De Fernandópolis, eu fui pra Votuporanga. Essa situação aconteceu em Votuporanga. E aí eu falei, eu vou voltar pra Fernandópolis de novo e recomeçar minha vida. Com esse cara aqui não dá mais. E o interessante é que antes de eu ir, eu lembro que eu dobrei meu joelho na cama e falei assim, Deus, eu não quero mais me prostituir. Me ajuda a não voltar mais para essa vida, sabe? Vou voltar para Fernandópolis e tal. Então eu tive uma conversa singela com Deus, porque de alguma forma eu sabia que ele era real e que eu poderia abrir meu coração com ele, que ele poderia me ajudar. Quando eu voltei para Fernandópolis, eu lembro que no mesmo dia eu voltei a fazer programa. Tipo assim, nossa, e aí você parou? Não. Porque aí quando eu voltei, Tava tipo tudo assim, pronto, né? Tipo assim, na verdade, eu queria mudar uma situação, não a minha vida, né? Que é o que o Senhor, ele vem... Pra transformar. Ele vem para transformar tudo, de dentro para fora, 100%. Não só você vai parar de fazer programa e o resto continua da mesma forma. Não é isso que eu quero fazer. Então, quando eu retornei, voltei a fazer o programa de novo. Só que aí eu já não fazia da mesma forma. Eu lembro que o primeiro cara que eu saí nesse mesmo dia, eu olhava no espelho e eu chorava. Caía as lágrimas assim, eu ficava, eu não quero isso pra minha vida, eu não quero. E aí, eu comecei a ter crises de pânico devido à cocaína, o uso da cocaína. Como eu estava usando muito e muito tempo, eu comecei a ter crises de pânico. Eu usava, eu achava que eu ia morrer, né? Então, nesse período que eu saí da prostituição, eu me afundei mais ainda na cocaína. E aí, eu cheirava e eu ia para os rolês. Quando eu chegava no meio das pessoas, eu tinha a sensação que eu estava morrendo. Literalmente, que estava me dando uma parada cardíaca, minha visão ficava preta. Teve situações, assim, de pessoa ter que me carregar, me tirar do ambiente, chamar SAMU. Tipo, eu não, tipo, era a síndrome do pânico mesmo. Não era uma coisa porque, tipo, o SAMU, não, melhorei. Tipo assim, e aí eu comecei a ficar trancada dentro de casa, porque eu entendi que eu não podia cheirar e sair. Então, eu comecei a cheirar dentro de casa e comecei a confrontar. Eu falei, não, gente, eu não queria parar de cheirar. Eu queria dar continuidade naquela vida. Então, eu lembro que eu colocava o pó e falava assim, agora eu e você, eu não vou parar, eu quero continuar. E aí, as pessoas que estavam ao meu redor, mesmo vivendo a mesma situação que a minha, começou a ver e falar pra mim, até me dar conselho, ó. Porque você estava usando demais. Tipo assim, tá demais isso aí, né? Já sei. Vamos pra cartomante de novo. Meu Deus. E lá fui eu pra cartomante de novo. E aí eu lembro que quando eu cheguei nessa outra pessoa, era outra pessoa que me atendeu. Porque o outro você não gostou, né? Não, o outro só falou coisa ruim, eu falei, não, eu quero uma coisa boa. Aí quando eu cheguei lá, eu lembro que a pessoa foi abrir as cartas e tinha uma cruz preta, que é morte. Ela falou, sabe essa carta aqui? É morte. Se você continuar usando essa droga que você tá usando, tipo assim, eu não falei nada, né? Realmente, a hora a gente senta, ela abre as cartas e ela foi falando tudo. Se você continuar usando essa droga, e eu não estou falando da natural, que é a maconha, estou falando, né, dessa outra droga, que você sabe qual que é, ela vai te levar para debaixo da terra, você vai morrer. Então, você tem que parar. Ela falou isso. E aí, ela falou algumas coisas sobre eu conhecer um homem, sobre polícias e tal. Aí, hoje, eu até me pergunto, e várias pessoas, ué, mas como que a pessoa sabe? Eu era escrava de Satanás, eu era escrava do mundo. Então, era óbvio que tudo que ele lançasse no meu caminho, eu ia aceitar, eu ia abraçar, eu ia me jogar. Então, simplesmente, ele contou o que ele ia fazer e ele sabia o que ia acontecer. E aí, eu voltei pra casa, eu lembro super triste, e fui comprar roupa pra ficar feliz, mas não deu certo. E aí, eu lembro que eu falei assim, nossa, eu vou ter que parar. E aí, realmente, eu tentei parar. Eu lembro que eu acho que eu fiquei assim, uma semana sem cheirar, só que foi indo, eu não consegui. Pela minha força, eu não consegui. Eu nunca consegui pela minha força. Só pela força do Senhor mesmo. E aí, quando eu voltei a cheirar de novo, eu falei assim, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a fumar maconha. Porque, na verdade, o que eu queria era fugir da realidade. A realidade era... A minha realidade era muito triste para eu ter que conviver com ela. Então, eu anestesiada pela droga era muito mais fácil. Então, eu comecei a fumar maconha de novo, né? Que eu fumava, mas eu comecei, na verdade, só a fumar maconha. Então, eu fumava maconha sem parar. Eu não deixava uma brisa sair pra ir pra... Entendeu? Tipo, assim, eu não esperava a brisa sair pra fumar. Não. Eu já ia assim, ó, consecutivo. Não queria ficar saindo de maneira alguma. E aí, fiquei um período trancada dentro de casa só fumando maconha. Um dia, minha amiga chegou e falou... Eu morava com uma amiga. Ela falou assim...
você tá, tipo assim, você tá amarela, vamos sair tomar um sol, sair dessa vida, tal, você tá depressiva. Aí ela falou, ó, tem um espetinho, vai vir uns caras lá, vamos lá, né, pra dar uma espalhada, sair de dentro desse apartamento. E aí eu fui com ela, e eu lembro que eu até falei assim, ó, não tem véi não, né, porque eu não queria véi de programa, né. Ela falou, não, é tudo novo, e você vai fazer se você quiser, porque eu já não tava fazendo mais. Aí quando a gente chegou lá, não era nada daquilo que eu pensei, me frustrei, né, com as pessoas que eu estava ali. E aí eu falei assim, nossa, meu Deus, tipo assim, né, você vai naquela expectativa, vamos ver se agora melhora. E não foi nada legal. Aí eu lembro que até minhas amigas saíram, que as duas foram fazer programa. E eu continuei ali. E aí eu lembro que chegou um cara e falou assim, ó, começou a conversar comigo. E começou a bater no peito falando que era bandido, tipo assim, eu sou bandido e tal. E aí conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, o que você faz? Aí isso, vou virar bandida também. Já sei, o garoto de programa não deu, o vendedor não deu, vou virar patroa, tipo assim. Ai, meu Deus. E aí comecei a conversar com ele, né, e aí ele perguntou o que eu fazia, eu lembro que de primeiro eu falei que eu vendia droga, e aí ele até falou assim, ó, eu vou passar umas drogas pra você então, já que você vende droga, né, e aí continuei nisso, a gente foi pegando uma afinidade, comecei a conversar com ele não era uma pessoa que me interessava, eu falo assim, como um homem e mulher, na verdade o meu negócio com ele realmente foi negócio. droga. Negócio era droga. E aí, lógico que ele obviamente sabia que eu fazia programa, né, porque o pessoal já tinha conversado, e aí até ele falou, eu sei que você faz programa. E foi indo, como ele me dava aquilo que eu queria, eu falei, então eu vou dar o que ele quer, tipo assim, então vamos uma troca. E a gente começou a ter esse relacionamento, né, um relacionamento de negócios, vamos se dizer. Passado um tempo, eu lembro que eu liguei para esse cara, e aí uma outra pessoa atendeu e falou assim, ó, ele não tá aqui, a polícia tá atrás dele e ele teve que fugir. E aí eu fiquei, nossa, meu Deus, né, agora que achei a fonte, vou perder. Aí depois, acho que passou uns 2 dias, ele me ligou e falou, ó, eu tô escondido, e eu queria que você viesse passar uns dias aqui comigo, você vem? Demorou, não tem nada a perder, e fui. Né, ele estava escondido, né, num lugar, no meio do mato, e fui junto com esse cara, passar uns dias lá com ele. O que era para ser 15 dias, foram se passando 1 mês, 2 meses, e aí eu já não queria mais ficar lá. Chegou um ponto que eu falei, não, né, porque eu tenho uma vida, né, eu não sou, no caso... Você começou a ter vida de casado com o cara. Tipo isso. E aí eu conversei com ele sobre isso, falei assim, ó, né, quero ir embora, e aí ele já falou que eu não iria, você não vai... Né, começou com aquela pegada, você é minha, né? Você é minha propriedade, enfim. E aí eu lembro que nesse período aí, uma amiga minha ligou e falou, ó, a gente vai buscar uma droga aí. Não, mentira. Ele conversando com os caras falou que ia levar, buscar droga lá com ele, e os caras eram de Fornópolis e eu conhecia. Falei assim, bom, vou ligar pra minha amiga, vou falar pra minha amiga vir junto com eles, porque se ela vinha, às vezes ele deixa eu ir também, porque ele não deixava mais eu ir embora. E aí, liguei pra essa minha amiga no começo resistiu, falou que não iria ir. Aí eu insisti, ela foi. E aí, quando eles foram, né, chegou lá, eu conversei com essa pessoa, falei, ó, eles estão aqui, eu precisava ir, na época eu usava aplique, usava aparelho, eu preciso fazer manutenção. Deixa eu voltar, depois eu volto pra cá de novo, só vou lá fazer, né, vou na cabeleireira, fazer as coisas, depois eu volto. E ele insistiu até o final que não, só debaixo do meu cadáver, não sei o quê. Aí, quando tava os caras literalmente indo embora, aí eu ainda insisti mais um pouco, ele falou, ó, você vai, só que se você não voltar, eu vou cuspir. Se você não voltar, até, né, aquele ditado dos pais, se eu cuspir, não sei, se tiver seco, os caras vão atrás de você, tipo isso, ele falou. E aí eu fui. Super feliz. Falei, graças a Deus, né? Que elas, né, não falava assim. Antes eu falava muita gíria. Sim. Mas eu falava assim, nossa, tô livre. Chegando em Fernópolis, a polícia estava esperando a gente. E eu fui livre mesmo, dentro da cadeia. Saí de uma prisão para ir para outra, como se diz, né? Aí a polícia já estava aguardando a gente, tinha droga comigo, tinha droga dentro do carro, eles acharam. E aí eu fui presa. E aí, nesse período que eu fiquei presa, né, foi eu e todas as pessoas que estavam, inclusive... Todo mundo foi preso? Todo mundo, inclusive essa minha amiga que não queria ir, no final foi também. Coitada, e você entregou ele?
Não, se eu entreguei? Não. Mas não descobriram também onde ele Não, estava. porque a gente estava aqui em São José do Rio Preto e eu estava indo para Fernandópolis, pegar a gente lá em Rio Preto. Entendi. Ou lá em Fernandópolis. Quando eu cheguei, eles pegaram a gente foi A polícia presa. já estava rastreando, então, rastreou isso. desde a hora que eles saíram. Quando a gente, depois, muitos anos depois, eu descobri que a gente, na verdade, estava numa escuta telefônica. Então, ele já estava, assim, esperando... Sendo monitorado. Já estava escutando todas as conversas, esperando o momento certo de pegar todo mundo. Isso, você estava com quantos anos, Gabi? Quando você foi presa? 20 anos. Eu lembro que eu fiz 21 na cadeia. Quanto tempo você pegou de prisão? Eu fiquei numa preventiva, na verdade, né? Eu fui presa, aguardei, fiquei 1 ano e 1 mês presa. Pra esperar a audiência de custódia? A gente teve 3 audiências. Entendi. Aí na primeira não deu certo, a segunda... Eu sei que a terceira, que o juiz, né, que eu tive minha primeira experiência com Deus, que foi a minha advogada não foi. E aí eu fiquei assim, meu Deus, quem vai ser minha advogada? Como? Quem que vai defender, né? A minha amiga, os advogados dos meninos, estavam tudo lá. E aí na hora da gente conversar, eu tive uma experiência sobrenatural. Sabe, uma convicção de que Jesus estava dentro daquela sala, assim. Eu tinha uma convicção que havia um homem vestido de branco, igual lá na fornalha, que Sadraque, Mesaque e Abednego, ele também estava ali junto comigo. E foi nessa audiência em que ninguém assumiu o BO, porque ninguém assumiu o BO, achou a droga. Então, cada momento, cada oportunidade que a gente ia, né, se defender, todo mundo falava, não sei da droga, não é minha e tal. Eu assumia que estava comigo, né? Eu até falei, a gente já tinha conversado, falei, eu vou assumir que estava comigo. E de fato eu assumi, porém que estava escondido dentro do carro, que era mais de meio quilo de crack, ninguém assumiu. Ou seja, todo mundo vai, né? No caso, ninguém assumiu, então vai todo mundo. Mas Jesus, ele já se revelou a mim, né, de uma maneira muito especial, eu mesma não merecendo, e eu ganhei liberdade provisória, né, o direito de aguardar na rua. E aí eu saí depois de 1 ano e 1 mês esperando a resposta na rua. Quando eu saí, nesse período que eu fiquei 1 ano e 1 mês, dentro da prisão tem muita campanha, a gente faz muita campanha lá dentro. E... apesar que tem os trabalhos da igreja lá dentro, isso, né? Da igreja e das próprias presas também. Entendi. Porque no momento de dificuldade a gente realmente recorre a Deus, Sim. né? Isso, de certa forma, é bom, né? Estamos recorrendo para a pessoa certa. E Deus, ele é... tipo assim, eu falo assim, dentro da prisão, ele é tão real, sabe? Por mais que a gente pense que não, há sofrimento, há dor, mas ele é real. Mas é porque aí eu acho que a gente tá vulnerável, né? Você fica vulnerável, então você dá vazão pro Espírito Santo. Sim, porque é só ele mesmo para socorrer a gente naquela situação, né? Ali a gente tá na mão do homem. E o homem, ele é imperfeito. E Deus não, né? Então a gente tem essa convicção dentro do nosso coração. E foi ali que eu comecei a participar de campanha. E foi ali que eu comecei a ouvir falar de Deus, igual o Jó, eu falo. Que a primeira experiência que eu tive com Deus foi tipo Jó. Eu ouvia falar de Deus, sabe? Eu participava das campanhas. Eu comecei a ler a palavra. Eu não vou falar que eu era uma pessoa assim... tipo assim, que vivia pra Deus. Não, eu tinha relacionamento com mulher dentro da prisão, sabe? A gente tem nossos trâmites lá dentro também. Então, assim, eu desfrutava do que era ruim, mas eu buscava Deus e estava ali participando. E foi ali que eu comecei a ouvir falar de Deus. Quando eu saí da prisão, eu falei pra Deus que eu iria na igreja. Eu falei, Deus, eu vou pra igreja. Eu não tô falando que eu vou virar crente, eu não vou virar crente, não vou batizar, mas eu vou na igreja. E, de fato, eu cumpri com isso. Eu saí e eu ia pra igreja, né, uma vez na semana na igreja. Porém, eu fumava maconha e ia pra igreja. Eu lia a Bíblia, maconhada. Eu fumava e lia a Bíblia. Não entendia nada, mas eu lia, assim, entendeu? Então, assim, pra mim era o suficiente. E aí eu comecei a me relacionar com uma pessoa, outra pessoa, que tinha acabado de sair da prisão também. 2 ex-presidiários se juntou. E você conheceu esse cara onde? Dentro da igreja? Não, ah, bom. que eu ia pro rolê. Não, eu não contei que eu ia pro rolê. Eu ia pra igreja, então eu tipo assim, o meu papel... Você vivia a tua vida, mas você ia pra igreja. Pra mim era suficiente. Entendi. Deus, eu falei que eu ia pra igreja, eu vou pra igreja. Não importa o que eu faço, eu tô indo na igreja, já era. E aí foi onde que eu comecei a me relacionar com essa pessoa. E nos cultos, eu comecei, sabe, tipo assim, abrir meu coração pra Deus, de certa forma. Eu ouvia a palavra, né?
O crer vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, ali foi onde que eu comecei a ouvir, a cantar louvores. Eu lembro de um culto que teve a Santa Ceia e eu senti muito no meu coração de tomar. Eu lembro que eu falei pra minha mãe, posso tomar a Santa Ceia? Ela falou, não, você não é batizada. Quando chegou, assim, a Santa Ceia pra passar, ela falou, Gabriela, toma, eu senti do Espírito Santo pra você tomar. E aí, nesse fim de semana, eu lembro que eu tinha ido passar na casa desse cara que eu tava ficando, era um ficante. Fui passar um fim de semana na casa dele e eu lembro que eu senti uma angústia muito grande dentro do meu coração. Eu lembro que eu saí lá fora sozinha, eu olhava pro céu e ficava assim, sabe, ansiando por algo. E eu, nesse período que eu tinha saído da prisão, eu consegui um serviço de vender colchão porta a porta, sabe? E eu lembro que eu não vendia colchão. Todo mundo vendia, eu não vendia. E eu converso bastante, né? Eu converso muito. E aí, como Vênus. E aí, eu lembro que, tipo, todo mundo ficava, nossa, cara, você conversa bastante, você conversa bem, mas você não consegue vender. E eu lembro que eu fiz um voto com Deus. Eu falei, Deus, se eu conseguir vender um colchão, que já estava no tempo de 3 meses, se eu não vendesse, eles iam me demitir. Eu paro de fumar maconha por 1 semana. E aí, eu consegui vender esse colchão no mesmo dia que eu fiz o voto. Falei, nossa, agora eu vou ter que parar de fumar maconha. E eu parei nisso. Aí eu fiquei 1 semana sem fumar maconha. E foi nesse período de lucidez que eu comecei a perceber a vida. Eu comecei a perceber... Sabe, eu acho que é como se meus ouvidos começaram a se abrir mais pro Senhor. Assim. Começou a tirar as travas, né? Isso, eu não tava mais dopadona, viajando. Né? Então eu comecei a perceber, a viver a vida de fato como ela é. E aí eu lembro que quando acabou 1 semana, eu falei assim, eu não vou voltar. Eu consegui parar até aqui, eu vou continuar. Não falei, não tô falando que eu nunca mais vou fumar. Mas até então eu tô sentindo de não continuar, então eu vou continuar vou manter. assim. E eu entendi que eu fumava, eu lembro que eu compartilhei isso até com essa pessoa. Falei assim, ó, eu fumo pra fugir da realidade, cara. E aí ele até falou, nossa, eu não fumo pra fugir da realidade, eu fumo pra chapar, pra ficar loucão mesmo. E eu falei assim, não, eu fumo pra fugir da realidade, então é isso, então eu vou começar a lidar com ela. Vou ficar esse período, vou ficar sem fumar. E aí eu lembro que nesse final de semana, que eu tava na casa dessa pessoa, que eu falei que eu sentia essa angústia, eu estava lúcida. E eu olhava pra Deus, e eu não sabia o que era, mas eu sentia algo assim entre eu e Deus. Eu lembro que quando eu cheguei na minha casa, eu e minha mãe tinham um relacionamento muito conturbado, sabe? A gente não tinha um relacionamento de mãe e filha, né? Devido a todas as circunstâncias que aconteceu durante a trajetória da minha vida, a gente tinha, né, essa dificuldade de se relacionar. E aí a gente começou ali numa discussão, eu lembro que eu acho que eu tava sem celular, fui pegar o celular dela, eu lembro que eu acabei discutindo com ela. E aí, nisso, eu tinha um amigo, quando eu era dessa vida louca aí, ele estava internado numa clínica de recuperação, ele se tornou usuário de crack, e ele estava internado numa clínica de recuperação. E um dia ele conseguiu meu contato, então ele me ligava, ele me evangelizava nesse período pós-cadeia, né? Ele me evangelizava, quase todo dia ele me ligava, falava a palavra da Bíblia, enfim, porque ele tinha tido uma experiência com Cristo dentro da clínica de recuperação. E queria que você também vivesse. Isso. E aí eu lembro que nesse exato momento que eu tava passando por isso, ele me ligou e ali eu comecei a conversar com ele e eu chorei. E eu sou uma pessoa com muita dificuldade para chorar. Eu lembro que eu comecei a chorar, eu falei assim, nossa, cara, eu tô chorando, sei o que tá acontecendo comigo e tal. E ele falou assim, Gabi, faz o seguinte, amanhã, na hora que você acordar, coloca a mão no seu coração e fala para Deus falar com você através da palavra dele. E abre a Bíblia, sabe aquela, Deus fala comigo? Pá! E aí, eu lembro que durante essa noite, eu tinha tido uns sonhos muito angustiantes, eu acordei com vontade de chorar. E aí, eu peguei e me recordei daquilo que ele disse. Aí eu fui lá, peguei a palavra, abri, falei, Deus, fala comigo. E a hora que eu abri, caiu eu nunca sei o capítulo, mas eu sei o versículo, falar de cor. Tirarei o coração de pedra, colocarei um coração de carne para que você seja o meu povo e eu seja o seu Deus. E aí, a hora que, sabe, eu li aquilo, fiquei, nossa, né, que palavra. Do lado tinha um devocional, era a Bíblia da Mulher. Tinha um devocional e ali falava do amor, da misericórdia de Deus sobre a vida de todos, sem exceção. Do bandido, da prostituta, do estrupador, do amor que ele tem por todos. Apesar dele não amar o pecado, ele ama o pecador. Sim. E aí, no final, falava assim, peça para que Deus hoje tire o seu coração de pedra e coloque o coração de carne. E aí, eu coloquei a mão no meu coração e falei, fiz exatamente essa oração. Senhor, tira esse coração de pedra, coloca o coração de carne. Fui pro banheiro, que eu ia trabalhar, era mais ou menos, era 5 e pouco da manhã, que tava escuro. E na hora que eu entrei, assim, no banheiro, eu lembro que houve um barulhão.
Um barulhão começou a bater na porta. A hora que eu abri, a minha casa cheia de polícia. Choveu de polícia. Quanto tempo depois que isso aconteceu, você teve? 3 meses e meio. Nossa. Eu tava na rua, fazia 3 meses e meio. Aí a minha casa choveu de polícia. E aí, tipo assim, eu falei, nossa, o que tá acontecendo? Aí que eu pensei, veio a resposta, né, que eu saí de provisório, eu não saí de liberdade. Eu realmente tava esperando a resposta. Falei, veio a resposta. E eu lembro que eu falei isso pros policiais. Eles foram visitar a casa e tal. E aí eu lembro que eu falei isso pra eles. Aí o policial falou, não é nada disso, não. Você tem que ver isso aí, não tem nada de resposta, não. E as pessoas que eu me envolvi nesse período eram, pra você ter noção, assim, ó, esse processo, ele envolveu 80 pessoas. E não era bandido de meia chinela, que eu posso dizer. Sim, era bandido. Bandido, isso. Então, assim, da forma como eles invadiram, tipo assim, não, ela é bandida. É porque como você se envolveu, automaticamente você era Isso. considerada, passou a ser uma bandida. Sim, também. Eu também tava junto ali, né? E aí foi assim como eles me abordaram. Então eu fui presa, voltei pra prisão novamente. E quando eu tava lá dentro da cela, eu lembro que eu falava, gente, não tem outra coisa, eu não fiz mais nada, eu tô 3 meses e meio na rua, a única coisa que eu tô fazendo é fumar maconha. Fazer rolê, não tô fazendo mais nada e tal, né? E eu lembro que eu ficava gritando. E você foi na presa cela. por conta do quê, desse BO, que eles levaram você E aí de foi volta? onde o carcereiro que eu ficava gritando, eu sou inocente, eu vou processar. Aí o carcereiro chegou e falou, você não é inocente coisa nenhuma. Você tá envolvida numa escuta telefônica da GAECO. Tem mais de 80 pessoas envolvidas e envolvimento com facção. Que é daquele cara que não queria deixar Isso, você aquele sair, cara. entendeu? E aí eu fiquei, nossa, meu Deus, tô fudida. Você já tinha os seus BO e você acabou pegando o BO do outro cara. Isso, eu já tinha o BO daquele, Sim, tava já sim, correndo sim. aquele. E aí veio mais outros BOs. E lá fui eu pra prisão novamente, depois de 3 meses e meio na rua. É como se, eu falo assim, que parecia aquele cara aquele filme da Massacre da Serra Elétrica, que tá todo mundo correndo, chega no final, a hora que acha que fugiu, tentando cidade de novo. E aí você ficou presa mais quanto tempo? Aí, nesse período, eu fiquei numa temporária de 3 meses, no caso, né? Dá 3 meses, aí o juiz decide se vai pra preventivo ou se responde na rua. E aí, o que ele Quando fez? eu retornei, eu voltei totalmente revoltada com toda aquela situação, porque eu estava indo na igreja. Gente, eu tô indo pra igreja, o que aconteceu? Como assim? Agora que eu tô indo pra igreja, não tava cheirando, tava fumando maconha, não tava me prostituindo, só tava ficando com cara. Eu pesava dessa forma, né? E aí eu voltei totalmente revoltada, eu não queria falar de Deus, eu não queria que ninguém, tipo assim, citar Deus, nada de Deus pra mim. E eu lembro que quando eu voltei novamente pra prisão, a minha mãe colocou dentro do jumbo, que é a sacola do preso, colocou uma Bíblia. Justo aquela Bíblia que eu havia abrido. Eu falei pra ela que eu não queria. Eu falei, não quero saber de Bíblia. Ela foi e colocou. Chegou dentro da prisão, eu entreguei pras meninas. Eu falei, pode ficar com isso aí, que eu não quero nem saber. Não quero saber de Bíblia, não quero saber de Deus, não quero saber de nada. Pra mim, ele nem existe. E aí, Aí foi se passando os dias e eu naquela revolta, uma revolta muito grande, eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer, sabe? Aquela pessoa amarga, foi assim que eu fui me tornando. Assim, mas não foi muito tempo também. Porque o Senhor tinha um plano na minha vida. Amém. E aí eu lembro que uma madrugada, tava todas as presas dormindo, eu não conseguia dormir, aí começou a passar uns negócios da igreja lá na televisão, que tava ligada. E aí eu lembro que eu falei assim, cara, eu preciso, no mínimo, me conformar que eu estou aqui dentro novamente, entendeu? Tipo assim, eu tô aqui, essa é a minha realidade, eu preciso me conformar, porque se eu ficar desse jeito, eu vou morrer, vai me dar algum treco aqui. Enfim, ou eu vou matar alguém do jeito que eu tô. E aí eu lembro que a Bíblia tava do outro lado da cela. Falei assim, não tem pra onde eu correr, vou ter que falar com Deus. Atravessei a cela, peguei a Bíblia e falei, Deus, fala comigo. E abri. Na hora que eu abri, caiu. Tirarei o coração de pedra, colocarei o coração de carne para que você seja meu povo, eu seja seu Deus. E eu fiquei assim, cara, aquele versículo que eu abri antes de eu ser presa. Mas na hora, o que eu assimilei? Eu falei, meu Deus, por que eu fui fazer aquela oração? Foi aquela oração que eu fiz para tirar o coração, voltei pra cadeia, né? Fiquei pensando nisso. E aí depois eu fiquei assim, não, já sei. Alguém abriu muito essa parte aqui, por isso que tá abrindo. Sabe quando você acha que tá Vou já abrir de marcado novo. aqui, Falei, não é isso não. Eu lembro que eu coloquei a Bíblia do lado e fiquei viajando em várias possibilidades. Falei, não, vou tentar abrir de novo. Fui lá, Deus, fala comigo. Caiu o mesmo versículo. Quando caiu nesse mesmo versículo, eu entendi que Jesus estava ali dentro daquela cela, falando ao meu coração. E ele me queria. Na hora que eu abri esse versículo, eu falei assim, Deus está falando comigo. Ele está falando comigo. Só pode ser isso.
E aí eu falei pra Deus, Deus, o que você quer de mim? E eu ouvi a voz de Deus, assim como Paulo, quando caiu do cavalo, fala. Eu quero você por inteira, não te quero mais pela metade. Porque na real era isso que estava acontecendo. Por mais que eu achei que o fato de eu estar somente indo da igreja era o suficiente, não era isso que o Senhor queria. Ele me queria por inteiro, porque Ele se entregou por mim, por todos nós por inteiro, né? E Ele queria eu por inteira. E eu lembro que eu peguei, coloquei a mão no meu coração e falei assim, Senhor, a partir de hoje eu sou toda sua. Entreguei a minha vida para Deus dentro daquela cela, de madrugada, nem sei que horas que era, porque não tinha relógio. Sem ninguém falar nada, sem apenas ninguém, não teve ele. o apelo. Até eu lembro que eu falei assim, não sei como que os crentes lá oram. Falei, eu te aceito como Senhor. E é isso. No outro dia, Mayara, eu, dormi uma pessoa. Dormi ali no caso, né? Eu era uma pessoa. Quando amanheceu o dia, eu era totalmente diferente. E todo mundo que estava ao meu redor viu isso. Porque eu falava palavrão, falava gíria, toda mana, toda pá. No outro dia, eu já era outra pessoa. E aí, eu compartilhei com as meninas. Eu falei assim, gente, ontem eu entreguei minha vida pra Jesus. E aí, o que todo mundo falou? Agora é fácil. Fez as cagadas e tudo que fez. Agora quer entregar a vida pra Jesus, né? E eu falei, bom... eu sei que eu errei, eu sei de todas as minhas cagadas. E na minha oração, eu até falei isso pra Deus. Eu não estou entregando a minha vida pro Senhor pra você me tirar daqui. Não é isso. Eu tô entregando a minha vida porque eu quero servir você. A minha vida é sua. Cansou, né? Dentro da prisão, fora da prisão, independente de onde seja, a minha vida a partir de hoje é sua. E aí, o Senhor começou a fazer coisas assim, sobrenaturais, sabe? Da minha vida ali dentro. Eu tinha convicção de que eu iria ficar. A advogada veio... compartilhou comigo, porque quando eu tava nesse período com esse cara, eu fui meio que eles me acusavam de secretária, pra você entender. Eu era secretária dessa facção. Eu falava muita coisa no celular, então eu passava recado, eu falava que ia pegar droga, e eu fumava, eu falava tudo, eu era uma pessoa, eu já falo, imagina fumando. Então eu falava muito, e eu falava muita coisa. Quando a advogada veio falar comigo, ela falou, o seu caso... assim, é muito complicado, não tem como solução. A gente tirar. A gente só vai tentar pegar a pena mínima possível. Depois eu fui descobrir que a minha pena mínima era 14 anos. Desse BO, o outro era 8. 8 anos mais 14, no caso. Ia dar 22 anos. Então. E aí eu lembro que, assim, eu até tirei ela do caso. Eu falei, não quero, porque ela era dessas pessoas. Advogado dos caras. Dos caras. Então eu falei, não quero ter envolvimento algum. E aí eu fui pra minha audiência e eu lembro que eu tentei, assim, conduzir ali uma história, só que aí eu lembro Deu ruim? Não, aí até o juiz lá falou assim, não, você não tá entendendo a tua situação, né? É uma escuta telefônica, a gente tem tudo gravado. E aí ele apertou o botãozinho, saiu falando tudo. Eu falava muita merda, assim, pra ser bem direto. Eu falava muita coisa que me comprometia mesmo. E aí eu saí de lá, eu lembro que assim, chorando dentro da audiência. E aí eu tava com as algemas nos braços e nos pés, né? E um policial aqui. E eu lembro que eu chorando, o policial olhou pra mim e falou assim, não fica assim não, pra Deus nada é impossível. E aí eu fiquei assim, nossa, meu Deus, eu já tinha entregado a minha vida pra Deus. Aí o Senhor começou a se revelar de todas as maneiras. Sim. Só que eu tinha certeza que eu iria ficar. Eu falei, eu vou ficar, eu tenho que pagar pelo que eu fiz no caso, né? E eu vou fritar aqui dentro, servindo a Jesus. Vou pregar a palavra, enfim. E aí eu me conformei com isso. Um dia eu tava tomando sol, vendo o sol nascer quadrado, igual a gente fala, né? Literalmente, tudo fechado, olhando pro céu. E eu sempre fui uma pessoa que curti ver o céu, a luz, só a natureza. Eu ficava fumando e vendo tudo. E ali eu tava, viajando, né? Naturalmente. E eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo assim pra mim, se eu fiz esse céu, você acha que eu não posso tirar você dessa situação? E aí eu fiz assim, uau, você consegue. Aí eu até fiquei assim, porque o céu o céu não tem fim, você vai pra lá, você vai pra cá, tal. Meu processo é desse tamanho, se você quiser, você pode sim. E aí eu entendi que Deus falou que ia me tirar, e saí falando pra todo mundo, Deus falou que vai me tirar. Ele fez esse céu, qual que é mais difícil, o céu ou o processo? O céu é mais difícil, ele fez. E aí eu falei, ele vai me tirar. Comecei a falar isso pra todo mundo ria de mim, com certeza, né? E aí eu lembro que um dia o promotor chegou com uma precatória que dizia assim que eu oferecia alto risco de periculosidade para a sociedade, então eu não poderia ser liberada. Eu tinha que ir direto para Tupi Paulista. Nessa época eu estava numa comarca, numa preventiva. E eu fui obrigada a assinar, porque eu não tinha escolha. Assinei esse papel. Aí eu lembro que aquilo abalou muito meu coração, que eu falei, poxa, parece... Gente, mas eu entendi que Deus falou que vai me tirar. E todo mundo falou, aí, Gabi, Deus, ele pode sim, mas
Não tem como, você entendeu, né? Você assinou a preventiva e tal, tal. Beleza, venceu a temporária. Eu lembro que o carcereiro chegou com a folha de papel, porque a gente estava numa galera, muitas meninas ali na cela, envolvidas nesse processo. Pra você ter noção, como o carcereiro disse, o meu nome era o primeiro, porque, tipo, eu tava sendo acusada como secretária. E aí eu lembro nitidamente, assim, que tinha uma menina que ela tinha uma conversa que ela falava que ela tinha depositado dinheiro. E nós tínhamos convicção de que ela iria sair. E eu lembro que a hora que o carcereiro chegou, o primeiro nome que ele falou que iria de preventivo, ou seja, iria ficar, era essa menina. Eu falei assim, meu Deus, se essa menina vai ficar, então... Eu não vou sair daqui. Piorou. E aí eu lembro que quando eu pensei isso, o Espírito Santo falou no meu coração, continua confiando em mim. Continua confiando em mim, né? Porque eu acho que é a vida da gente assim. O Senhor vem com uma palavra, mas as situações vêm pra contrapor. Sim, tipo assim, sim, não, pra você... não vai acontecer pra você abalar, pra você desistir. Mas eu falo assim, cara, a palavra de Deus é suficiente. Se ele falou, tá falado. Dito e feito. Depois o carcereiro chegou, e primeiro nome eu lembro que ele falou assim, quem diria em Botelho, que é meu sobrenome, você ganhou liberdade, você vai embora. E aí, tipo, a cela inteira, eu falo, a cela inteira viu a glória de Deus ali. Todo mundo sabia que era Deus, só podia ser Deus, não tinha como. Porque o capa a capa estava escrito, todas as minhas conversas, todo mundo tinha acesso. Sim, você tinha assinado antes, o promotor tinha do mandou. promotor e tinha o capa a capa, que é a capivara que a gente fala que tá escrito tudo. Todo mundo tinha acesso aí, a isso. E aí eu saí, isso foi em 2014, foi em 2014 que eu saí. E saí, entreguei ali, aliás, eu já havia entregado a minha vida pro já Senhor. estava no processo. Eu mergulhei mais ainda nele, né? Eu me batizei, passou mais ou menos uns 3 anos, foi onde que eu conheci o Evandro, meu marido, uma pessoa totalmente oposta da vida que eu tive. Sim. Uma pessoa, assim, de família estruturada, um homem de Deus, inclusive conheci ele dentro da igreja, ouvindo a voz do Senhor. Eu falo que Deus falou comigo 2 vezes. Eu ouvi a voz de Deus audível, assim, 2 vezes. Uma foi, eu quero você inteira pra mim, e a segunda foi, é ele que é o meu esposo. Ele falou, é ele. E eu lembro que eu até falei, nossa, aquele cara de calça colorida? Não. Eu falei, tô muito desesperada, mas não era... O que o Senhor queria colocar na minha vida não estava relacionado à aparência, mas era a um caráter. Sim. Um homem segundo o seu coração, que foi o que eu pedi ao Senhor, né? Eu já escrevi já uma carta, não sei se é modinha isso, mas eu já escrevi uma carta pedindo um homem pra Deus, e ele é um homem com todas as descrições que eu escrevi ali. Aí, passado em 2000, nesse período todo que eu vivi na prostituição, nas drogas, eu perdi até uma companheira que a gente fazia programa junto, sabe? A gente fazia nossas loucuras juntos, a gente morou junto, ela morreu com HIV. Inclusive, eu até achei, falei, meu Deus, também vou ter. Não tive, graças a Deus, porque eu não me cuidava. Não me cuidava nessa vida, tanto na questão da droga, enfim, nem pensava. E eu nunca engravidei. Então, eu tinha, assim, a convicção de que eu não poderia ter filhos. Ser mãe. E passado, né, depois que eu conheci o meu marido, eu esqueci só de... Ai, gente, tem uma parte muito importante que eu esqueci de contar, como assim? Quando eu saí, eu não saí de liberdade, eu não ganhei o alvará. Eu saí de provisória novamente. Sim. E lá fui eu novamente, provisória. Fiquei 5 anos na rua, foi onde que eu falei que eu me batizei, me formei, conheci meu marido, na época era meu namorado. Foi uma pedagogia, né? Pedagogia. 5 anos depois veio a sentença. Aquele primeiro BO que era 8, eu fui absolvida, pra glória de Deus, eu fui absolvida. E foi Deus que me deu essa, né, sentença, absolvida. E a segunda, que era 14 anos a pena mínima, eu peguei 5 anos no semiaberto. Depois de 5 anos, eu com a vida assim, totalmente no Senhor. Veio a sentença e, inclusive, eles me pegaram até na saída do meu serviço. Eu trabalhava numa escola de inspetora, mas eu sou maravilhoso, que todo mundo já tinha ido embora, só tava o guardinha. E a polícia foi lá me pegar. E aí eu voltei de novo pra prisão. Aí, dessa última vez que eu fui, que foi mais ou menos, acho que 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, agora não tô lembrando, eu já voltei uma outra Gabriela, né? Totalmente diferente. Sim, até porque você já estava namorando, né? O teu esposo. E eu conheci o Senhor, de fato conheci o Senhor. Ali eu falo, a primeira vez eu ouvi falar de Deus, a segunda eu conheci Ele face a face. E a terceira vez que eu fui, eu contei sobre Ele, fui testemunhar do poder dEle, fui falar aos corações daquelas pessoas que estavam na mesma situação que eu tive um dia, de quem Ele é.
Quanto tempo você ficou depois que você voltou agora? Essa última vez eu fiquei 8 meses. No total, eu fiquei 2 anos. Eu fiquei picadinha. A primeira 1 ano e 1 mês, a segunda 3 e a última 8 meses. E dessa última vez que eu fui, eu preguei a palavra para as meninas da prisão, para todo mundo lá. Do primeiro ao último dia da minha do último dia que eu fiquei presa, encarcerada. Eu lembro que eu entrei assim, eu tinha muita dificuldade de conversar. Eu converso muito, mas em público. E eu lembro que o primeiro dia que eu fiquei ali na DIG, eu lembro que eu fiquei assim, eu não vou falar com ninguém, vou ficar bem aqui no cantinho, na minha e tal. Só que aí, eu acho que foi propositalmente, eu acho que de Deus mesmo, que não tinha colchão, aí eu tive que pedir pro cara que tava na frente, porque na DIG fica homem e mulher, não na mesma cela, mas fica homem e mulher. E aí eu lembro que eu fui pedir pro cara que tava na minha frente, aí eu vi uma Bíblia, assim, na verdade, eu acho que era um livro. Que livro é aquele? É a Bíblia. E aí eu compartilhei um pouco meu testemunho. E ali ele pediu pra mim pregar. Ele falou, a gente faz uma oração, você não faz uma oração pra gente? E no primeiro dia eu já comecei a pregar e tal. Inclusive, eu falo que o meu louvor, como que é aquela música... Que, tipo assim, que me acompanhou no meu trajeto. O hino que te marcou mais, né? Ele fez a minha trilha sonora, sim, eu falo. Da minha última prisão foi: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer... E eu lembro que eu cantei esse louvor pra galera lá e cantei, né, tudo no decorrer. Porque ele permanece sendo Deus, né? Independente de qualquer situação. E depois que você saiu, quanto tempo depois aí você engravidou? Porque aí você já tava... Não, você casou, né? Aí você casou, você saiu e casou. Aí eu fui presa, eu namorava meu marido. Aí também tem uma experiência em relação a isso. Que ele era, né, como eu disse, um cara de família, sempre foi da igreja e tal. Mas não relacionado a ser da igreja, mas relacionado a ser um homem de Deus. Sim, a vida dele de caráter. Tipo assim, pra você ter noção, ele nunca bebeu, nunca nada dessa vida, balada, nada. E aí, o pai dele, a família dele, imagina, descobri que tá namorando, porque a família dele não sabia disso. Entendi. A família dele foi descobrir, o pai dele, principalmente, descobriu no dia, sabe? A mãe dele tinha descobrido um pouco antes, ela ficou super assim, né? Meu Deus, como assim? Meu filho namorando uma ex-presidiária. Hoje, eu sendo mãe, eu entendo super. E o meu sogro, ele era uma pessoa da igreja, aquela pessoa assim, ó, devota, fiel. Mas foi proposital do Senhor. Por quê? Ele descobriu só no final. Porque ele foi conhecendo quem é a Gabriela transformada por Jesus, sabe? Ele foi conhecendo que, de fato, quem eu sou. Porque quando você ouve a minha história, às vezes, fala assim, olha lá, ex. Agora, tipo assim, ele conheceu eu sem saber quem eu era antes. Ele conheceu quem eu sou hoje. Quando ele descobriu, ele tinha convicção da minha transformação. Falou, cara, realmente ela foi transformada pelo Senhor. E eu lembro que quando o Evandro... E a gente tinha certeza, assim, de que ele não ia aceitar. E o Evandro sempre teve no coração dele, assim, que se os pais... Ele é uma pessoa que ele honra aos pais dele. Sim, é bíblico. Se pai e mãe não prova, acabou, não então, nada. Ele falava assim, ó, ele ficava, se meu pai e minha mãe não aprovar... Acabou. E aí, quando ele ligou, pai, pra te contar uma coisa... O que foi? A Gabriela não tá grávida não, né? Não, pai. Tipo assim, ela foi presa. Aí ele, eu amo essa menina, não abandona ela. E aí a minha mãe que ia me visitar, né? Nas 3 vezes que eu fui. Aí eu também tenho meus problemas dentro da minha casa continuam. Então minha mãe tinha, além das demandas, ela tinha que me visitar. Até que um dia o Evandro chegou nela e falou, eu vi lá pela internet que tem como eu visitar a Gabriela, mas só como amigos. Porque amasiada a gente não era, a gente não queria mentir. Então a gente priorizou essa questão da verdade. Então, assim, se fosse pra ele ir me visitar só como amigo. E pra ser como amigo, os meus pais teriam que sair do hall de visitas. E é claro que isso seria muito difícil, que foi o que aconteceu. Eu fui conversar com a diretora, ela falou, você tá ficando louca que eu vou tirar seus pais se você colocar um namoradinho? Tipo, ela ficou super brava. Só que a gente orou e era um propósito do Senhor mesmo, ele estarem comigo. Até que, tipo, eles fizeram uma entrevista comigo e com ele, mas não juntos, separado. A gente contou a mesma história, e aí eu lembro que ela até deu risada. Eu falei, ela tá rindo da minha cara. Ela falou assim, não, eu tô rindo porque vocês dois contaram a mesma coisa, né? Então, é verdade. E aí ele foi me visitar dentro da prisão. Tipo assim, um cara que nunca teve nada a ver com essa vida. Ele foi me visitou durante todo esse período que eu fiquei presa. Quando eu saí, passou mais ou menos, acho que nem 1 ano direito, nós nos casamos. E aí, depois de quase 2 anos casado, a gente queria muito, sonhava em ser pais. O Senhor me deu um sonho. Eu tive um sonho, assim, que eu vi o futuro.
E, tipo, o meu corpo entrava no corpo da Gabriela do sonho, assim. Aí o Evandro, olha, vou te mostrar onde a gente tá morando. E ele me levava numa casa que ficava em cima de um rio. E aí, chegando em cima dentro dessa casa, assim, eu falei, nossa, que legal, né? E, era um rio, tipo um batelão, sabe? Mas era uma casa mesmo, uma varanda. E ele tava pescando. Aí eu lembro que eu falei, nossa, que legal, a gente mora num lugar que dá pra você pescar, que você gosta, né? E aí, nisso, apareceu uma menininha na porta. Ela devia ter uns 5 anos, mais ou menos, de Maria Chiquinha. Ela falou, mamãe. Eu falei, mamãe, tá doida? Ela falou, eu sou sua filha, você não me teve ainda, mas você vai me ter. Eu fiquei assim, nossa, Deus tá falando comigo. Eu já tive essa convicção, Deus tá falando comigo, Deus tá me mostrando. E eu tinha já feito uma oração pra Deus, para que ele me desse o nome da minha filha, né? Eu queria colocar Helena, porque significa tocha. Que tem todo um contexto aí por causa disso, mas resumidamente ia ser Helena por causa da tocha. E eu falei, Deus, se você quiser que eu coloque outro nome, me dê, se possível num sonho, assim, né? E aí eu lembro que o Evandro foi e chamou ela. Aí a primeira vez eu não entendi, aí ele foi e repetiu de novo. Rowling. Eu fiquei, Rowling? Aí ele foi e chamou de novo, Rowling. Eu falei, nossa, Rowling. Até não sei, eu fiquei, meu Deus, Rowling, mas... Meu... Tipo assim, né? Rowling, tanto nome, Deus, mas Rowling, né? Mas tá, Deus tá falando. Aí essa menina entrou pra dentro, daqui a pouco vem ela e outra menininha. Aí eu até falei, gêmeas, vai ser gêmeas. Aí a outra menina, mamãe, eu também sou sua filha. Eu falei, meu Deus do céu, vai ser gêmea. Aí beleza, acordei e falei, amor, sonhei com a nossa filha, ela vai chamar Rowling. Aí ele falou, nossa, Rowling, meu Deus, vai ser muito zoada na escola. E aí eu comecei a compartilhar esse sonho com um monte de gente. E aí eu lembro que um dia uma amiga minha, que é filha do meu pastor, a Vitória, falou assim, pesquisa um nome em português com o mesmo significado. Rowling significa santo sagrado, né? É uma palavra em inglês, que inclusive é a Bíblia lá, Bible Rowling, Bíblia Sagrada. Né? E aí ela falou assim, por que você não pesquisa um nome em português com o mesmo significado? Aí ela mesma pesquisou o nome em português com santo sagrado, que saiu Diana, por isso que ela chama de Diana. E aí o que eu entendi hoje, né? Diana, Rowling, sagrado. O Senhor, hoje, depois de tudo isso, né, todo esse meu testemunho, finalizando, eu entendo assim que Deus, Ele, mais do que a minha decisão, porque eu entendo sim que a gente precisa ter uma decisão. Sim. Tomar uma decisão, tomar um passo e falar assim, a partir de hoje eu não quero mais isso pra minha vida. Sim. Mas hoje, olhando toda a trajetória da minha geração, meu pai é alcoólatra, meu avô é alcoólatra e assim vai. Por parte da minha mãe, prostituição sempre houve. Abuso sexual, que eu contei que eu fui abusada. Eu fui abusada 2 vezes, não contei depois, mas com 20 anos eu fui abusada novamente. O Senhor me curou em relação a isso, por isso que eu falo assim com tanta convicção. Tranquilo, coração em paz, porque o Senhor me curou sobre isso. Houve assim, eu vim de uma geração, Mayara, que... o pecado sempre reinou, sabe? A carne sempre dominou, sabe? As decisões, os prazeres, os nossos futuros, né? Enfim. E eu vejo um Deus que, ele não, muito mais do que um posicionamento meu, uma decisão minha, eu vejo um Deus que ele viu toda essa geração. Eu não sei, a gente não sabe a história dos nossos tataravós, malemados avós, entendeu? Mas eu vejo um Deus que ele vê toda a trajetória da minha vida e fala assim, a partir daqui, a minha santidade está sendo estabelecida. A partir daqui, tudo se fez novo. Quem governa não é mais o pecado, mas é a minha santidade. Por isso que Diana, por isso que Rowling, a santidade do Senhor governa sobre as minhas próximas gerações. Aonde eu nunca vi, dentro da nosso contexto familiar, sempre foi normal existir bêbados, abusados, traficantes, mas a partir da minha geração isso não existe mais, porque o Senhor estabeleceu sua santidade sobre a nossa vida. E para concluir assim, eu sei que muita gente que eu já participei no podcast, muita gente falou sobre isso para mim, essa questão de, nossa, mas você vai abrir sua história. A minha mãe falava muito isso para mim. Sobre, você não tem que ficar contando a sua história. E eu entendo isso como um cuidado, como uma forma de amar. Sim, né? Porque quem ama a gente não quer que as pessoas fiquem apontando um dedo. Só que um dia o Espírito Santo falou isso no meu coração. Se 10 pessoas estiverem ouvindo o seu testemunho, 9 saem falando mal, ex-prostituta, ex-drogada, ex-presidiária.
Mas se uma sair falando assim, eu quero provar desse Deus que transformou a vida dela, eu vou contar o meu testemunho. Porque como eu disse no início, o meu testemunho não está relacionado a Gabriela. Ai, olha a Gabriela, ex. Mas olha o poder que Jesus ainda tem e sempre terá, o que ele é capaz de fazer. Eu até falo assim que a Bíblia, ela não parou, né, em Apocalipse. A minha história é a continuação da Bíblia, é como se fosse, até comentei isso no outro podcast também. Primeiro, Gabriel, capítulo 1, e aí vem uma história toda drástica, e é onde Deus entra e faz tudo Transforma. novo. E é isso. Tudo. De eu falo ex-prostituta, ex-usuária, ex-presidiária, hoje filha amada, remida, escolhida. Amém, amém. Louvado seja Deus. Gabi, que história, hein, cara? Que história. Eu achando com o André, rapaz. E assim, essa questão do preconceito, infelizmente, ainda existe, né? Passei por isso com o André, você sabe. Mas é por isso que a gente tem que dar voz para as pessoas cada vez mais como vocês, para de fato mostrar que existe sim uma transformação, uma vida. E a gente vê o cuidado de Deus em tudo, cara, em todo o percorrer do processo. Voltou 3 vezes, ida e volta. Então, assim, só pode ser Jesus mesmo trabalhando sobre a sua vida. E eu tenho certeza, para quem está nos assistindo também, que isso vai servir para testificar na vida de cada um. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso podcast, por abrir, por compartilhar. Você quer deixar alguma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo? Não, só Jesus, depois de tudo isso basta. Assim, ó, ele é acessível para todos. Não existe nenhuma pessoa nesse mundo que ele não seja capaz de transformar e fazer tudo novo, assim como ele fez na minha vida, né? Amém. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém. Esse é o versículo que eu tenho para trazer. E ele usa os loucos para confundir os sábios. Ele é um Deus que veio salvar os enfermos, os perdidos, não os perfeitos. Apesar que não tem ninguém perfeito, né? Todos nós precisamos desse Deus. E é isso, ele está acessível, é só chamá-lo para transformar a sua vida. Amém. É isso. Obrigada, viu, Gabi? Galerinha, eu vou deixar o link da Gabi aí na bio. Então, até o próximo programa e obrigada. Dá tchau lá, Gabi. Tchau. Tchau, gente.